qual é a melhor estratégia para continuar a fazer o paciente perdendo peso, né? Se a gente deve ou não continuar com a restrição calórica. Então, o primeiro ponto importante é a gente entender o que é o set point, né? Então, set point é quando ocorre uma estabilização ou uma estagnação do processo de perda de peso, tá? Isso ocorre por vários motivos, ou porque tem, né, é esperado, isso vai acontecer, né, com o paciente. Então, o paciente, ele pode... ele vai ter a perda de peso ali, vamos supor, de 5, 10, 15%. Depois, com a mesma dieta, ele estabiliza o peso, tá? E ele tem uma boa adesão, né? Faz um diário alimentar, tem um bom segmento e não consegue perder peso. Então, esse é o famoso set point. Então, a gente precisa ter estratégia para lidar com esse set point e continuar promovendo a perda de peso nele. Então, esse set point ele pode ocorrer por baixa reserva de massa muscular, baixa qualidade do sono, né? Pode ter alguma relação também com microbiota. Enfim, então a gente vai ter que avaliar, né, nesse novo cenário do paciente, os fatores macroambientais, microambientais e fatores fisiológicos, tá? Para poder avaliar qual é a melhor estratégia, tá? Mas a pergunta da Débora foi bem específica. Anne, deve continuar a restrição calórica? E a minha resposta é que sim, a gente vai manter a restrição calórica, mas vai trabalhar esses outros fatores associados e, principalmente, avaliar a estratégia de mudar a composição da dieta, tá? Então, vamos supor que é um paciente que esteja com a dieta do Mediterrâneo ou a plant-based, né? Você pode trabalhar durante 8 semanas, por exemplo, com uma dieta com valor de carboidrato um pouco mais baixo e um pouco mais de gordura, não fugindo da plant-based, mas você pode variar dentro dos cálculos, né? Precisa calcular, não é qualitativo, tá? Então a gente faz a restrição e faz o cálculo de uma nova proposta de macronutrientes, tá? Então, a resposta é continuar trabalhando, sim, estratégias de restrição calórica associada a questões de estilo de vida, tá? Não sei se foi ela que perguntou, se foi uma continuação aqui da resposta, da pergunta, mas é fundamental que a gente sempre entenda a causa da obesidade, né? Então, é sono, é intestino, é uma questão hormonal, é a redução da massa muscular que aconteceu, né, no processo de perda de peso. A gente perde até 1/3 aí de massa magra. Então, se teve uma redução importante, se o paciente está treinando, se usa medicações que podem aumentar o peso, como antidepressivos, ácido valproico. Então, a gente tem algumas medicações que podem estar contribuindo para uma dificuldade na perda de peso, tá? Então, a gente precisa estar fazendo essa boa avaliação, tá? Uma segunda pergunta que me fizeram foi, Anne, quando o paciente, na primeira consulta, ele já diz que está no platô, ou seja, ele começou a fazer uma estratégia, chegou no platô e está buscando ajuda do profissional, aqui no caso eu como nutricionista, né, que eu vou dar o pitaco aqui, e não está conseguindo mais perder peso, e relata que ele já fez todo tipo de dieta, né? Então, o que eu gosto de fazer é sempre fazer um bom diagnóstico clínico. Então, o diagnóstico do paciente não se resume ao platô, né? O diagnóstico se resume a uma boa avaliação antropométrica, bioquímica, clínica, dietética. Então, o que ele está fazendo agora? Quais foram as estratégias que ele já fez, né? Quais foram as estratégias que ele teve maior perda de peso, que ele respondeu melhor, tá? Então, eu gosto de entender, né, como que é o ciclo de peso desse paciente, ou os ciclos de peso. Entender o tipo de exercício, se ele faz, se ele se manteve fazendo durante todo esse período, né? Avaliação dietética, exame físico, se ele estiver aqui no consultório, a gente faz avaliação, algumas medidas. Se ele tiver um exame genético, a gente pode aproveitar e avaliar, tá? Então, não é só o platô, né? É como que esse paciente chegou no platô e quem é esse paciente, qual é a história dele. Então, uma situação comum, né, da gente pegar esse tipo de paciente, não raro, porque a gente tem muita informação na internet, então os pacientes eles vão emendando uma dieta na outra, né, a low carb, a dieta da lua, a dieta cetogênica, e fazem, na maioria das vezes, sem rigor,
né? Rigor clínico, né? Então, quando você começa a avaliar e questionar, tem várias questões que não foram feitas. Ele entrou numa cetogênica, mas provavelmente não entrou em cetose, né? Ele ainda tinha uma ingestão de mais de 100 gramas de carboidrato. Então, às vezes ele diz que já fez todos os tipos de dieta, mas não fez nenhuma dieta bem pautada e bem organizada, né? Então, de acordo com esse paciente, de acordo com a história dele, a gente seta, né, qual vai ser a estratégia para ele seguir durante ali 15 dias, pelo menos, e retornar no consultório para a gente rever, para a gente revisitar, tá? Então, é muito complicado a gente simplesmente dizer que o paciente, ele está no platô, o que eu vou fazer? Então, dá para entrar com suplementação para manutenção da massa magra, ele não perder mais massa magra. Né? Na live do Ricardo, quem não assistiu, tá salva no IGTV, foi maravilhosa. Ele deu ali tintim por tintim o que a gente pode trabalhar na prática clínica, que ajuda a sair desse platô, né? Então, na live ele falou sobre o HMB, falou sobre creatina, falou sobre o whey protein e dieta hiperproteica, sendo que a dieta hiperproteica é fundamental que a gente calcule essa dieta para dar em torno de 1,4 a 1,8 gramas por quilograma de... Me ligando aqui, deve ter dado uma pausa. Então, HMB, creatina, whey protein e uma dieta com aproximadamente de 1,4 a 2 gramas por quilograma de peso. E por mais que você fale, mas 1,4 nem é tão difícil assim. Sim, mas você vai calcular a dieta do paciente baseada no peso atual dele, tá? Então, o paciente de 100 quilos dá quase 200 gramas de proteína. E é importante que calcule, tá? Porque você, vai tomar uma sopa à noite, vai tomar um shake, sei lá que horário, muitas vezes não vai bater a cota proteica, tá? Então, ter esse olhar e não achar que o paciente fez tudo e chegou no platô. Não, o que é o tudo, né? Vamos calcular isso tudo, vamos entender que estratégia é essa e vamos colocar ali na ponta do lápis ou no programinha de computador para avaliar esse consumo, tá? Então é o seguinte, outra pergunta que me fizeram. Anne, restrição calórica deve ser gradual ou a gente já deve iniciar o planejamento alimentar com uma grande restrição? O que vocês acham? Vou até ver aqui se tem alguma dúvida para frente, para trás. Bem, vocês vão respondendo, depois eu vou lendo os comentários. A restrição calórica que normalmente eu faço é em torno de 500 a 750 calorias, tá? Claro que se for uma criança, vai ser em torno de 128 a 250 calorias de restrição. E você vai avaliar individualmente esse paciente, né? Qual é o valor estimado pela fórmula, qual é o valor médio estimado pelo registro ou pelo recordatório alimentar, né? E também não adianta você colocar ali, eu vou fazer uma restrição de 1000 calorias. Tá, mas o VET dele vai ficar 700 às vezes, dependendo se for uma moça, uma mulher. E aí, isso pode ficar com um valor calórico muito baixo. Então, com certeza, depende. Depende e a gente não precisa começar com 200 calorias e passar para 500. Tem paciente que eu já começo com 750 calorias de restrição, tá? Então, tem alguns estudos que mostram, né, que pacientes, quando buscam acompanhamento, também se vai avaliar individualmente, mas é importante que, às vezes, o paciente está bem motivado, então você aproveita essa motivação inicial para entrar com uma restrição maior. Tem paciente, eu já testei isso aqui que eu tô falando para vocês, eu não saí da faculdade com essa experiência clínica, óbvio, né? Eu já testei várias estratégias. Então, tem paciente que você vai muito paulatino ali, não, vamos fazer uma restrição pequena. O paciente não sente grande diferença, parece que ele tá comendo tudo que ele já estava comendo antes. E, às vezes, ele vai procurar até outro profissional, porque não sentiu que mudou o planejamento dele, né? Então, você vai precisar sentir qual é a expectativa. Não só sentir, como perguntar, né? Eu pergunto, qual é a sua expectativa com o tratamento, né? A Alexandra tá colocando aqui, Alexandra, muito difícil bater proteína. Acaba saindo mais cara a dieta ou menos aceita por ter que aumentar a proteína animal. Não sei se mais cara, a gente pode lançar mão de algumas estratégias. Eu uso muito, enfim, vai depender também do peso do paciente e tudo mais, mas eu uso muito lentilha, muito grão de bico.
Uso suplemento também, às vezes a base de proteína vegetal, às vezes o próprio whey protein, para complementar essa proteína. Para complementar, não é para suplementar, tudo bem? É para complementar, para atingir o valor que eu quero prescrever. Se eu quero prescrever, vamos por 160 gramas de proteína, que é uma penca de proteína, eu bato 40 gramas de proteína por refeição. Café da manhã, almoço, lanche e jantar. E às vezes num lanche, para atingir 40 gramas de proteína, a gente vai precisar muitas vezes de uma suplementação, sim, tá? Então não precisa ser gradual. Deixa eu ver aqui. A gente pode ir com uma restrição maior mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Juliana perguntou, Anne, um paciente que está em low carb, vale a pena passar por uma dieta normoglicídica? Você pode avaliar. Não só vale a pena, como tem alguns estudos de ciclagem, né? Tem um estudo importante que eu já li, que mostrou que era um paciente que fazia dieta do Mediterrâneo, passou para a dieta cetogênica durante 8 semanas e voltou para a dieta do Mediterrâneo. Então, a dieta do Mediterrâneo ela foi importante é como se o paciente tivesse perdido peso na dieta do Mediterrâneo, aí chegou no platô, fez a cetogênica, perdeu mais peso. Quando chegou no platô, você fez a dieta do Mediterrâneo para manter esse peso e depois voltou para a cetogênica. Então, ele foi fazendo como se fosse uma escadinha para baixo, tá? Então, a gente pode trabalhar. Então, não como a dieta... às vezes a palavra normoglicídica parece uma dieta... Bem, como que é essa dieta? Mas avaliar um componente mais anti-inflamatório, com polifenóis, a base de proteínas vegetais, seja dieta mediterrânea ou plant-based, normoglicídica seria uma estratégia assim, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Anne, as perguntas da anamnese, Tatiane. As perguntas da anamnese são pré-estabelecidas, tem um padrão de acordo com o CFN, ou podemos criar o nosso? A anamnese, ela não tem padrão, tá? A gente pode e deve criar o nosso padrão. E que não vai ser para sempre a mesma anamnese. Eu viro e mexe, eu mexo, eu incluo pergunta, eu excluo pergunta. É importante que essa anamnese, ela tenha as informações que vão ser importantes para o seu planejamento alimentar. Então, gosto de uma área para colocar perguntas, né, sobre a qualidade da alimentação. Eu tenho um mini questionário de frequência de consumo alimentar, mini, porque eu não gosto, aquele de 100 perguntas, né, 100 alimentos, ele é muito extenso para o paciente preencher e ele é mais utilizado para pesquisa. Então, a gente pode criar o nosso. E eu gosto de mandar essa anamnese para o paciente, né, antes da consulta. Então, quando eu vou atender o paciente, eu já tenho as informações sobre ele, né, mas eu começo a minha consulta, então 100% dos meus pacientes preenchem. Antes eu falava 99%, hoje em dia é 100%. Todos os pacientes preenchem a anamnese, não tem nenhum que não preenche. E a primeira coisa que eu falo, eu, né, agradeço pela confiança, agradeço por o paciente ter preenchido a anamnese, brinco, né, uma anamnese comprida, extensa, porque agradeço por ter enviado os exames, falo que agora eu conheço um pouquinho sobre você, mas eu quero te escutar. Me fala o que você faz, com o que você trabalha, me fala um pouco sobre sua rotina. Não é alimentar, vocês entendem? Eu preciso entender quem é esse paciente, né? Ele não é frango ou brócolis ou intestino. Ele é uma pessoa, ele tem valores, ele tem preferências, ele tem um estilo de vida corrido, dá plantão noturno, enfim, tem uma carga de estresse enorme. Eu preciso entender quem é essa pessoa. Então, a primeira coisa eu quero saber quem é você, né? E não tem como o paciente escrever isso numa anamnese. Então, na anamnese eu tenho perguntas mais objetivas, mais fechadas. Até pergunta na anamnese qual a expectativa, se já foi ao Nutri, se não foi. E tento começar a minha consulta com pergunta totalmente aberta. Me fale um pouco sobre você. O que te fez marcar a consulta, né? Porque aí você vai escutar e o paciente ele tem muita informação que vai ser valiosíssima, muito mais importante do que a nossa anamnese, tá? Mas eu vou voltar aqui para as perguntas que eu já... Tranquilo, gente? Anne, você coloca laticínio em dieta para emagrecimento? Ai, gente. Daniele.
Eu tenho visto tanto paciente que quando eu coloco laticínio na dieta reclama, dizendo que é inflamatório. Eu morro do coração. Gente, não existe um alimento único. Se você colocar um laticínio na dieta do paciente, um iogurte para aumentar a cota proteica ali, ou, enfim, uma fatia de queijo que o paciente gosta, e ele tiver uma alimentação à base de vegetais, você vai tornar ele inflamado? Isso é totalmente irresponsável. Não tem nenhum estudo que mostre que uma dieta, lógico, se tiver 10 porções de laticínios, é queijo, é iogurte, é leite, talvez ali fique 100% desequilibrado com um monte de carne, né? Agora, você ter uma alimentação variada, isso está dentro da diretriz, está dentro do guia alimentar para a população brasileira, né? Eu acho muito complicado a gente prescrever planos alimentares restringindo muitos grupos, né? Então, até mesmo a carne vermelha, tem vários estudos, né, associando a questão cardiovascular, né? A carne, ela é rica em colesterol, o ovo é o alimento mais rico em colesterol no mundo, né? E eu vou tirar o ovo do paciente por conta disso. A gente precisa entender que o mais importante da adesão são as preferências do paciente. Um paciente que relata gostar de tomar iogurte pela manhã, eu vou tirar esse iogurte porque ele é inflamatório? Você vai ter que entender a carga toda. Você põe chá, você põe, né, couve, brássicas, enfim, põe uma alimentação à base de vegetais, o leite, aquele iogurte ali vai passar, não vai nem fazer um cheiro de processo inflamatório. Então eu tenho escutado muito isso. Um outro paciente que eu atendi também, ele falou, Anne, é psicólogo o paciente. Anne, primeira coisa que ele perguntou, né? O que você acha do leite? O leite é muito inflamatório? Porque eu tenho histórico de câncer na família e eu amo tomar um copinho de leite com café, bem pouquinho. E agora eu tô muito preocupado porque eu tenho histórico de câncer na família e eu acho melhor eu parar de tomar esse leite, mas eu amo tomar o leite. A pessoa comia o dia inteiro, ou coxinha, não tô brincando, pizza, ou hambúrguer, ou salgados de padaria. É o leite, o café com leite que é inflamatório? Não, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que parar de demonizar. Isso é demonização. Não tem nada, não tem nenhuma diretriz que fale, pessoal, leite inflama. Não existe isso, tá? Tem diretriz dizendo, por exemplo, que o leite, você tomar 4 porções de leite, por exemplo, isso não previne contra fratura. Que há um tempo atrás a gente achava que era fundamental. Mulheres na menopausa, com menor densidade óssea, a gente precisa aumentar o aporte de cálcio e aí taca leite. Já tem muitos estudos mostrando que não existe associação. Agora, emagrecimento, na própria formação em emagrecimento e saúde tem uma aula só sobre isso. E na pós, em obesidade também, eu vou falar, vai ser eu que vou dar aula de estratégias nutricionais. E tem aula também sobre esses mitos, gente. É muito mito, tá? Então, paciente com endometriose, o médico pediu pra tirar lactose e glúten. Gente, eu atendi uma paciente, semana passada, eu até contei pra vocês por aqui nos stories. Paciente com endometriose, SOP, ela tinha síndrome do ovário policístico, resistência à insulina, fast food na veia, só, assim, muito fast food, direto alimentação, uma alimentação muito desequilibrada. E aí eu prescrevi, né, com ela, né, uma consulta longa ali, mostrando 1 milhão de fotos de alimentos à base de vegetais para ver se algum, né, um burger de lentilha, enfim, né, alguns alimentos que poderiam substituir ali o prazer do fast food, mas com uma alimentação à base de vegetais. Ela saiu feliz da vida com a prescrição. Aí ela, 2 dias depois, ou no dia seguinte, foi numa consulta com a gineco, e a gineco disse que o plano alimentar tinha muito carboidrato. Olha eu, né? Eu calculo vírgulas do plano, né? Mas enfim, muito carboidrato, que ela tinha que fazer a Ducan. Gente, uma paciente com um padrão alimentar péssimo, com SOP, resistência à insulina, você quer inflamar mais ainda essa pessoa com uma dieta Ducan? Gente, a gente tem que ter muito cuidado. E uma gineco,
Assim, ela poderia ter me ligado. Anne, qual foi desse plano? Você enlouqueceu? Eu não concordo. Eu ia falar, não, o que eu fiz? Eu calculei nisso, tem antioxidante, tem X gramas de fibra, né? E aí a gente troca informação, né? Assim como se ela viesse com a Ducam prescrita, eu ia, durante a consulta, ligar pra gineco, ia falar mandar um áudio, sei lá, pegar uma mensagem e ia trocar uma ideia. Eu troco ideia com todos os profissionais, né? Quando o endócrino passa Pronocal, precisa do Pronocal, por que o Pronocal? Né? Vamos tentar uma outra estratégia. Ele fala, não, Anne, eu já acompanho há 2 anos, esse paciente já foi a 4 nutricionistas, blá, 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 blá. Tudo bem, vamos lá, vamos no Pronocal, vamos fazer a adaptação pós-Pronocal, como que vai ser? Então, assim, a gente troca. A palavra do tratamento do paciente com excesso de peso não tem outra, tratamento interdisciplinar. Tá? Porque senão vira um caos e o paciente fica no meio metralhado de informação, tá? Na quinta-feira a gente tem uma live com a Flávia Teixeira, que é psicóloga, e ela vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre a abordagem interdisciplinar do psicólogo no manejo do peso, né? Não sei se vocês têm experiência aqui, mas é muito... Na verdade, eu acho maravilhoso quando o paciente ele tá sendo acompanhado por outros profissionais. Já vem para mim com outros encaminhamentos, né? Então, ou o endócrino falou para consultar a Nutri, e aí a Nutri pede para... Enfim, eu troco bastante pacientes com a Flávia, né? Quando o paciente engaja com o psicólogo, a minha consulta flui, vai na lua, assim. O paciente tem uma adesão enorme, porque tem uma equipe por detrás, uma equipe que se fala. Tratar o excesso de peso, tratar a obesidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é sem leite, não é sem glúten, não é só restrição calórica, né? A gente tem que mexer no planejamento, tem que calcular, tem que trocar figurinha com os outros profissionais. O paciente está tomando Sibutramina, tá fazendo Saxenda, tá usando o que ele já tá usando de estratégia, né? Para ver de que forma que é a alimentação, o que você vai modular ali para estimular esse GLP-1, enfim, né? A gente tem uma infinidade de estratégias. Então, tratamento interdisciplinar. E por isso que eu criei, né, construí todo o programa da pós em obesidade e síndrome metabólica, para ver se a gente dá um norte, né, nos profissionais que trabalham com obesidade. Porque ali vai ter aula do educador físico, qual é a orientação do psicólogo, do endócrino, da farmacêutica, né? Então, ponto fundamental da gente sair, achar que a Anne Nutri trabalha sozinha. Não trabalho, né? Não trabalho. Lógico que tem paciente que na primeira consulta não encaminho, né? O primeiro cria o vínculo, tem primeiro, a gente experimenta o planejamento alimentar, faço a consulta com uma semana, faço a consulta com 15 dias, e daí, em seguida, se for, né, dependendo do paciente, a gente vai fazendo as indicações, tá? Leite inflamatório, se leite é ruim, se leite tem conservante, dá um trabalho danado. Sabe o que você pode fazer, Mel? Você pode gravar, por exemplo, um IGTV sobre leite. Você me dá uma ideia, eu vou fazer um... Tem vários, eu acho que no YouTube eu já fiz alguns sobre leite e inflamação. Mas pode gravar um IGTV. E uma outra coisa que me ajuda muito em consulta, eu divido a consulta em 2 momentos. Eu nunca consigo responder todas as dúvidas, né, gente? Desculpa. Eu divido a consulta em 2 momentos. Uma fase exploratória. Então, o paciente pergunta, eu pergunto coisas, né? Então, exploratório. Estamos explorando a história. Eu evito de ficar respondendo dúvidas na fase exploratória, tá? Etapa 1. Etapa 2 é a fase resolutiva. Então, eu listo quais são as principais questões. Eu preciso de um tempo para calcular o plano, virar a tela do computador para ele poder ver como que a gente vai organizar esse plano, para a gente trocar ideias, o que vai entrar, quais são as opções de lanche, café da manhã, enfim. E para responder as dúvidas. Eu não posso gastar minha consulta inteira desmistificando coisa, né? Então tem coisa que eu falo, olha, tem essas 3 questões, eu vou te falar brevemente, não tem um caráter inflamatório, vamos colocar aqui no planejamento uma vez ao dia só. E eu gravei um vídeo no IGTV, sei lá, se for o caso, e encaminha para o paciente, depois ele assiste com calma uma explicação mais detalhada, tá?
Suzana, então vou responder. Você entrou aqui, eu vou pular aqui a minha sequência de perguntas para responder logo sobre jejum, tá? Suzana perguntou, olha, você respondeu minhas perguntas da ansiedade do jejum? Então, deixa eu ver como que era essa pergunta do jejum mesmo. Você pergunta a pergunta de novo, porque tem muita pergunta aqui. Como estratégia de perda de peso, pode ser utilizado o jejum intermitente de 2 a 3 dias na semana inicialmente? Então, jejum intermitente tem muitos protocolos, tá? Você tem o Time Restricted Feeding, que você vai fazer 5 vezes por semana. Então, você vai modificar e o plano alimentar do paciente, por exemplo, ele vai comer entre 10 da manhã e 6 da tarde, por exemplo. É o que eu faço, na maioria das vezes, né? Que eu tento fazer. Esse é meu protocolo de Time Restricted. E eu não faço isso para emagrecer, óbvio, né? Eu não tenho nenhuma intenção de perder de peso, mas tem muitos estudos apontando benefícios do Time Restricted Feeding para manejo metabólico, tá? Então, o Time Restricted Feeding funciona assim. Você tem um protocolo de jejum intermitente que você pode fazer 2 vezes por semana, por exemplo. Aí o paciente faz, por exemplo, uma única refeição, tá? No dia. E os outros dias da semana são livres, que é o protocolo 5-2, né? Tem um protocolo, e esse protocolo 5-2 você pode ir aumentando o tempo desse intervalo de jejum. Você pode fazer uma refeição ou 2 refeições no intervalo de 6 horas, por exemplo, e o outro dia livre, né? Então, enfim, tem o Fasting Mimicking Diet, que você vai fazer o protocolo durante 5 dias seguidos, com uma caloria em torno de 600 a 700 calorias, durante os 5 dias, uma alimentação à base de vegetais, bem hipocalórica, seguido, né? Então você mimetiza o jejum pelo baixo aporte calórico e não necessariamente pela restrição do tempo, tá? Então, Suzana, você pode utilizar, só tem que estudar um pouquinho bem definido qual é esse protocolo que você vai seguir. Sugiro a leitura da publicação do New England, que faz uma revisão sistemática. Esse trabalho foi publicado dia 26 de dezembro do ano passado. Eu já mandei em vários canais de comunicação com vocês aí, Telegram, e-mail, e ali ele explica alguns protocolos, tá? O que eu mais venho utilizando é o Time Restricted Feeding 5 vezes por semana, tá? Então, a ansiedade, a gente precisa entender por que esse paciente é ansioso, né? O que está gerando essa ansiedade, qual é o gatilho. De repente, em uma consulta de nutrição, eu consigo trabalhar com o mindfulness em consulta de nutrição, tá? Para manejo de ansiedade, com estratégia de flow para manejo de ansiedade. Eu não uso muito suplemento para ansiedade, tá? Então eu tento trazer estratégias para a mente no presente, né? Trazer a mente no presente, que isso diminui a ansiedade, está provado. De vocês, a live hoje foi sobre respondendo algumas dúvidas de prática clínica do paciente que busca emagrecimento, as dificuldades que a gente tem no consultório. Eu ainda tenho dificuldade, tinha mais dificuldades há 15 anos atrás, mas cada paciente ele tem uma história e a gente tem que se virar nos 30 ali para poder fechar o diagnóstico nutricional e traçar a melhor proposta terapêutica. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro.